ficar triste, se você reza sozinho, Jesus também está contigo, está conosco, tá? O tema da nossa preleção de hoje é: a revolta nos afasta do Pai. É um tema bastante pertinente a todos nós, né? Poderíamos dizer assim, ó, quem é que nunca se revoltou? Poderíamos nos questionar quantas vezes hoje, nesse dia, eu me irritei. Isso é irritação. Quantas vezes hoje, né, nesse dia, eu fiquei realmente numa situação de estresse por causa de alguém. Estressado, perturbado, né? E esse estresse, né, essa perturbação, Jesus vem fazer um convite para nós hoje. Ele vem dizer, Milton, ele vem dizer, Marlise, ele vem dizer, Alan, ele vem dizer, meus irmãos, vamos ser brandos, vamos ser pacíficos, vamos ser misericordiosos. Para isso existe um esforço. Mas o que é ser brando? O que é ser pacífico? Que Jesus tanto nos pede diariamente. Está lá nas bem-aventuranças. Ser brando é ser dócil. Quem é que não gosta de docilidade? Ser brando é ser afável, é ser sereno, é ser harmonioso. Quem é que não gosta de conviver com pessoas que nos transmitem essa afabilidade, essa docilidade? Pessoas ásperas, pessoas tristes, pessoas com cólera, com raiva, com ira, elas afastam, elas não atraem. Ou elas vão atrair pessoas com esses mesmos sentimentos. O que é ser pacífico? Ser pacífico é ser um promotor da paz, é ser um promotor da harmonização. E Jesus nos pede, todos os dias nós sejamos brandos e pacíficos. E ele diz também que nós devemos ser misericordiosos. Só para a gente ter uma ideia, a palavra misericórdia ela é uma composição, ela é uma palavra composta. Ela é composta por miserares, ela é composta por cordis e ela é composta por dare. É uma palavra latina. Se nós fôssemos traduzir essa palavra latina, iria ficar assim, ó. Nós devemos dar o nosso coração àquelas vítimas da miséria. Mas Jesus aqui nesse contexto, ele não se refere à miséria material, mas a uma miséria moral. Por isso que o texto da preleção, que o tema da preleção nos fala, a revolta nos afasta do Pai. Quem é que nos revolta? Alguém. Alguém sempre nos revolta. Com quem que nós perdemos a paciência? Com alguém. Quem é que nos irrita? Quem é que nos deixa cheio de cólera, de raiva, de ódio? Alguém. Jesus diz, sejam misericordiosos com essas pessoas. E Jesus foi. Há muito tempo atrás, né, nós poderíamos dizer assim, ó, que Jesus, estando na cruz, ele pediu ao Pai, ele fez uma frase, né, com muita pertinência, dizendo, Pai, perdoa todos esses seres, esses teus filhos, esses meus irmãos, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não têm sabedoria, eles não têm conhecimento do que eles fizeram. Se nós retrocedermos na história, tem uma grande verdade em cima de tudo isso. Que tipo de verdade? Os tempos eram outros. A imposição era muito grande na parte política, na parte religiosa.
na questão de divisão de classes sociais, era muito visível. Até a questão de sabedoria, vamos colocar a sabedoria de uma escola regular que não dava acesso à maioria da população. A questão da busca da religiosidade. Então, eles não tinham um conhecimento. Se Jesus hoje chegasse para nós, ele modificaria com toda certeza essa frase. Ele não diria, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele diria, Pai, perdoa, eles não fazem o que sabem. Olha a diferença de frase. Nós sabemos e nós não praticamos. Nós sabemos as bem-aventuranças. Nós sabemos a diferença entre o bem e o mal. Nós sabemos que nós devemos ser acolhedores, nós sabemos que devemos ser pacíficos, nós sabemos que devemos ser misericordiosos, nós sabemos que devemos, né? E temos esse conhecimento que nós não devemos praticar sentimentos ruins em relação às pessoas. Só que nós não fazemos isso. Tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, na questão 909. Quando fala da questão muito própria da nossa individualidade. Somos bons ou somos maus? E como é que nós podemos corrigir isso? A pergunta diz o seguinte: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Vencer a nossa inveja, vencer a nossa raiva, vencer a nossa cólera, vencer os nossos sentimentos mais infames que nós criamos, na maioria das vezes? E os espíritos elevados responderam: sim, sim. Frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. Veja bem o que eles respondem. Nós podemos, através do nosso esforço, vencer, corrigir os nossos sentimentos? Sim, não precisa nem se esforçar muito. Mas aí o espírito elevado, ele complementa dizendo: só que cada um de vocês deve ter vontade para fazer isso. Dizer que nós queremos ser bons é uma coisa. Ter vontade, praticar a vontade, se esforçar para criar a vontade é muito diferente. Então ele diz: quão poucos dentre vós fazem esforços para se aprimorar, para corrigir, para poder aturar aquelas pessoas que muitas vezes nos deixam encolerizadas, irritadas, chateadas. E são com essas pessoas que o Cristo pede para que nós tenhamos misericórdia. Tem um pequeno texto que é uma fábula, uma argumentação, né, que diz que um sábio, ele era mestre da sabedoria, mas ele era mestre da paciência. E um certo dia ele foi testado por uma pessoa sem escrúpulos, uma pessoa realmente muito ruim, daquelas pessoas que muitas vezes nos caluniam, nos intrigam, fazem maldade conosco, que nos perturbam. E essa pessoa, ela fez tudo o que nós possamos imaginar para tirar a paciência do mestre da paciência.
cuspiu, chamou palavrão, chamou palavrões, fez os mais variados tipos de irritações, insultou. Depois de longas horas de chateamento, o mestre da sabedoria permaneceu tranquilo, harmonioso, impassível. Aguentou. No final da tarde, a pessoa que não tinha escrúpulos por fazer tudo isso com o mestre ficou até humilhada e parou e foi embora. E os discípulos perguntaram: mestre, como é que você conseguiu suportar tanta maldade, tanta indignidade? E o mestre da paciência respondeu: se alguém chega até você, chega até nós com um presente, e você recusa aceitar, receber esse presente, a quem pertence o presente? Os discípulos tranquilamente responderam: a quem tentou entregar o presente. E o mestre disse: o mesmo vale para a inveja, o mesmo vale para a ira, o mesmo vale para a raiva, o mesmo vale para qualquer insulto. Quando nós não aceitamos esses insultos, eles continuam pertencendo a quem realmente carregava. Então, essa lição para nós, né? Nós passamos todos os dias por ela. Todos os dias. Quantas pessoas nos chateiam, de repente, dentro do nosso próprio lar? Nossos maridos, nossas esposas, nossos filhos, nossa família, lá no meu local de trabalho. Por que elas nos chateiam? Por que elas nos irritam? Com toda certeza, a única causa que existe aqui é o orgulho, um orgulho ferido. Só que diante de tudo isso, nós também, como eu disse há pouco, nós temos conhecimento. Toda semana nós temos preleção, de repente alguém frequenta uma igreja, um templo religioso, nós buscamos uma sabedoria. Temos as mais diversas oportunidades de leitura, principalmente, né, acesso à questão de leituras que nos elevam. Então nós temos esse conhecimento. E se nós temos esse conhecimento, nós devemos colocar em prática. Com quem? Com essas pessoas que estão tentando deixar com que nós ficamos encolorizados. Com tédio, com raiva, com ódio. Então, que possamos, nessa semana, trabalhar dentro de cada um de nós essa questão, esse sentimento. Conhecer os nossos sentimentos. Por que eu estou produzindo inveja dentro de mim? Por que eu estou produzindo a raiva? Por que eu estou produzindo o ódio? Por que eu estou produzindo algo que de repente vai me dar um amargor na boca? Semana passada alguém dizia a origem das doenças. E as doenças nós as produzimos com os nossos sentimentos ruins, os nossos sentimentos que não deveriam ser dessa maneira. Deveriam ser sentimentos de afabilidade, de doçura, de harmonia. Porque ao invés de ficar com raiva, por que eu não canalizo a minha raiva? Porque ao invés, né, de eu ficar com cólera a respeito de alguém, por que eu não trabalho essa cólera, de onde ela vem? Por que eu me sinto dessa maneira? Conhecimento,
sabedoria nós temos. Como disse a pergunta, né, 909, está faltando muitas vezes para mim, para outros, eu ter vontade de iniciar a minha mudança, a minha transformação. Por isso que nós damos embasamento teórico de leituras. Será que naquele momento da minha raiva, do meu estresse, da minha impaciência, né, eu não lembro de fazer, de trazer alguma coisa que possa me levar, que possa melhorar esse tipo de sentimento dentro de mim? É uma oportunidade que nós temos todos os dias. E nós estamos aqui para melhorar, para nos aperfeiçoar. Somos filhos de um mesmo Deus. Todas as pessoas que nós gostamos ou não gostamos, com esforço ou sem esforço, com toda certeza são nossos irmãos. Que Jesus nos proteja nessa semana e sempre. Amém. Então, assim, nesse momento, vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, trazendo para todo o orbe terrestre, para todo o universo criado por Deus, as melhores energias de paz, de luz e de amor, de sabedoria. Vamos vibrando paz, luz e amor a todas aquelas pessoas que foram colocadas próximas de nós para nos ensinar a sermos mais pacientes, menos invejosos, menos orgulhosos, mais amantes da paz, da serenidade e da fraternidade. Vibremos paz, luz e amor por todos os lares que agora estão reunidos em nome do Cristo. Que possam sempre, em todos os momentos, abraçar a causa maior, possibilitar sempre e dar oportunidade para que o Cristo entre em cada lar e abençoe cada família agora reunida. Vibremos paz, luz e amor por nós, para que possamos nos aperfeiçoar na nossa individualidade, nos nossos sentimentos, que possamos sempre nos aproximar do Pai e que nenhuma revolta nos afaste do nosso Criador. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então eu gostaria de, nesse sentimento de gratidão, de reflexão, vibrarmos para os nomes que foram colocados aqui. A Angelina pediu para vibrarmos para Humberto Roveri, que desencarnou à meia-noite, para Marcos, Andri, Irene e família. A Gorete também pede vibrações para Helenice César Ribeiro, Antônio Gilmar Madrugada,